Bom dia, meu Deus, Criador de tudo, meu Pai eterno, nosso Pai. Bom dia, Jesus, Filho de Maria. Bom dia, Espírito Santo e seus anjos auxiliares, nossos mensageiros de amor e paz. Bom dia, minha madrinha, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, ela que foi escolhida por Deus, Virgem Maria. Hoje, eu quero contar uma história, duas histórias, história do José. Uma eu vou contar muito bonita, a outra triste. Mas é o que está acontecendo no Brasil. Os senhores sabem que eu vim da Paraíba em 63, depois de ter servido ao nosso querido Exército Brasileiro, Ministério da Guerra, certificado de primeira reservista, categoria, né? Primeira categoria, José Tavares do Nascimento, e o meu grande comandante, eu não sei se ele está vivo, né? Porque ele foi antes dos militares, o Edinardo Dávila Melo, Edinardo Dávila Melo, coronel. Gente muito boa, esse homem me ajudou muito, tá? E aqui era as fardazinhas, né, que a gente trabalhava. Eu era motorista, fazia transporte deles, certo? Muito bem. E eu tenho uma tristeza no meu coração quando alguém fala mal do Exército. Eu me considero do Exército ainda. Eu gostaria de voltar, mesmo com 74 anos, eu gostaria de voltar para o Exército com o conhecimento que eu tenho hoje, até curso de Direito que eu fiz, né? Eu gostaria de voltar para o Exército. Eu com 74 anos poderia trabalhar até 85 anos. Como eu tenho um curso de Direito e a experiência que eu tenho de ter passado pelas polícias, Força Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Tribunal de Justiça, eles poderiam me dar uma patentezinha, não é? Seria bom demais. Muito bem. Nós fizemos um trabalho muito bonito a respeito dos presidentes militares, os coronéis, né? E nós tivemos 5 comandantes, 5 presidentes. O primeiro era marechal, né? E os outros coronéis. E eu gostaria, como eu estou com a minha boquinha inchada, porque eu mostro a primeira cirurgia que eu fiz de paralisia, que eu tive uma paralisia por causa de um médico de João Pessoa, um médico muito infeliz, Erasmo Barros. Eu falo o seu nome. Você me deixou 8 meses sem fazer fisioterapia. Você me prejudicou a vida, tá? Então, por causa de você, olha o que eu fiz. Uma cirurgia na Unicamp, porque o meu lado esquerdo não funcionava mais. Depois de 5 dias, o sangue não descia, aí eu tive que fazer uma segunda cirurgia. A primeira foi no dia 22 e a segunda no dia 27. Veja só. Como um fisioterapeuta daqui da cidade mandou fazer um exame que eu não conhecia e não precisava desse exame, que eu não tinha. Como que é o nome, Ana? Você não tem enervação. Isso, eu não tenho enervação. E a minha boca está começando a funcionar agora devido a essas cirurgias. Essa microcirurgia. Porque ele tirou todo o tendão daqui e colocou.
E quando esse fisioterapeuta mandou fazer esse exame, eletroneuromiografia, um negócio assim, que é de choque, e eu estava recente, estava já sarando aqui em cima, estourou tudo novamente. Aí quando eu cheguei, que o médico, lá em Campinas, que o médico me viu, ele falou, ué, a sua boca desceu, vamos ver, vamos fazer outra cirurgia. Tinha um tendão solto. Aí ele fez a cirurgia, olha aqui, gente, agora há 2 meses, no dia 13 de setembro, eu não tenho vergonha de mostrar. Por que vergonha? Olha só, a cirurgia, eu já tinha feito pela cabeça, né, como os senhores viram, a cirurgia, né, e isso aqui é aquela parte do sangue, né? É o dreno. É o dreno, isso aqui é o dreno, porque ele colocou por aqui, porque por aqui descia mais fácil, porque na segunda deu complicação. Então foi uma cirurgia muito brava, né? E graças a Deus eu estou vivo, por quê? Porque esse médico é muito bom e muito mais é o meu Deus. É minha madrinha de Nazaré, porque ela intercedeu a Jesus por mim. Então, como eu falo do exército brasileiro, eu adoro o exército brasileiro. Eu sou do exército. Eu tirei o meu tempo, mas eu sou do exército brasileiro. Eu faço parte do exército brasileiro. Eu tirei o meu tempo, mas eu adoro o exército. E eu gostaria, nós fizemos um trabalho aqui, porque muita gente fala mal do exército, que os presidentes foram isso, foram aquilo, e não foram nada disso. Eu vou provar para os senhores. Ô Ana, como eu estou com a boca inchada e estou todo inchado, você poderia ler para mim? Você tem condições? Você pode fazer essa gentileza? Porque eu vou ter dificuldade, porque eu estou com a boca inchada. Faça isso para mim. Eu vou fazer, mas antes eu vou fazer uma pergunta, pode? Tá, pode. José, você viveu a sua vida de jovem, de adulto, no período militar, certo? Isso. De 64 a 1985, certo? Não, aí foi quando, essa parte aí foi quando eu entrei nas polícias. Não, eu sei. O exército foi mais atrás. Tá. Foi na década de 60. Não, que você serviu, mas como cidadão brasileiro, você viveu sob o regime militar. Lógico. Não é? Lógico. De 1964 a 1985. Inclusive, eu quero te mostrar uma coisa. Quando os presidentes militares vinham aqui em São Paulo, olha aqui, ó. Olha, nós éramos batedores. Certo. Olha aqui as motos, e nós tínhamos uma farda especial de gala para receber os presidentes. E eles gostavam da gente. Eu me lembro dessa época, eu era criança. Quando nós chegávamos no aeroporto, que íamos pegá-los, né, eles vinham a São Paulo, sabe, quando eles desciam do carro, eles nos davam a mão. Era muito bom, eles eram educados, e muita gente fala mal deles, e eu não gosto. Uma certa vez eu cheguei até quase a brigar com o cidadão, porque estava falando, porque o exército foi isso. O exército fez coisas boas que eu vou provar para vocês, e eles morreram na pobreza. É isso que eu queria perguntar, José. Você sentia medo, você sentia que era um regime de terror, que era uma coisa perigosa? Você sentia medo? Você sentia que tinha tanta repressão assim? Você como cidadão? Ana, não. Tinha um normal como hoje tem, certo? Porque as polícias de hoje estão querendo fazer alguma coisa, mas não pode. Mas isso eu conto mais lá na frente, tá bom? Certo. Era isso. Mas a vida era normal. A vida era normal.
Porque todo homem que tem Deus no coração, que ama Jesus e respeita as autoridades, qualquer regime para ele é bom, Ana. Não tem. Eu fui de vários regimes e eu nunca tive raiva nem bronca de ninguém. Eu adoro meu exército. Você pode ler para essa gente do Brasil ficar sabendo quem foram nossos presidentes do exército. Faça o favor. Faço. Bom dia. O José, e como eu convivo com o José, nós dois estamos, como toda nação brasileira, tristes, assustados com o rumo que tudo está levando, com uma nação sendo roubada, tirando os direitos nossos básicos, tudo em nome de uma reforma, em nome de consertar, de repor dinheiro nos cofres públicos, mas não fomos nós que roubamos. Nós pagamos impostos, os empresários pagaram impostos, foi tirado dinheiro dos nossos salários, nós somos obrigados a contribuir durante o tempo de serviço. E agora, a gente fica sabendo que bilhões, milhões vão para malas, passeiam daqui para outros lugares do mundo, e empresários que fizeram corrupção até em eleição do Peru. Então, só para parar e pensar, algumas coisas que nós não aprendemos na escola, pois isso não aprendemos com certeza nas aulas importantes que deveria ter, de história ou sociologia, se é que alguma escola escolhe colocar em sua grade curricular sociologia. No Brasil é inoportuno, na educação, ter aulas de política, de ciências religiosas, de sociologia, de filosofia. Bioética, então, aposto que poucos ouviram falar o que é. Porque isso é um luxo. É um luxo que a nossa educação não pode se dar, porque o máximo que a gente quer é que a criança aprenda a ler e escrever e faça as 4 operações básicas. Então, pensando nisso, vamos aos fatos. Nós tivemos em nossa história política um período de 1964 a 1985 com presidentes generais do Exército. Esse Estado era uma mescla, tá? Porque existia um Congresso e existiam políticos, mas o Poder Executivo estava na mão dos militares, esclarecendo, tá? E políticos até bons, Tancredo Neves e tudo mais. Conhecido como ditadura militar. O primeiro foi um marechal. Marechal é uma patente do Exército que, com a morte desse primeiro presidente, que ele assumiu num momento de instabilidade política, que era do João Goulart, foi o Marechal Humberto Castelo Branco. E essa patente deixou de existir, e aí parou, o máximo do alto comando é o general. O que vamos falar, o texto que a gente pesquisou, é uma coisa simples, é o patrimônio financeiro que esses presidentes, quando saíram do poder, tinham. Só para vocês pensarem um pouquinho. Quando eles deixaram o governo, o patrimônio deles. O primeiro foi o Marechal Humberto Castelo Branco. Ele assumiu de 64 a 67, foi um período de
passagem, tá? Ele morreu em um desastre de avião. Ele era dito da ala moderada do exército e faria uma transição até o momento da próxima eleição pós-João Goulart, que assumiu quando o Jânio Quadros renunciou. O Castelo Branco deixou para os herdeiros dele um apartamento em Ipanema e ações que ele tinha de empresas públicas e privadas. Então, somente. O segundo foi o general Arthur da Costa e Silva. Ele governou de 1967 a 1969. Era dito da ala dura do exército. Por quê? Porque o exército estava começando a perceber que estava começando a aparecer focos de guerrilha no Brasil. No Brasil e na América Latina como um todo, tá? Pois tinha aquela ditadura mesclada, civil e militar, impôs vários atos institucionais que tiraram os poderes dos deputados, né? O ato institucional número 5 foi em 68, portanto foi no poder do general Arthur da Costa e Silva. Ele ficou só 2 anos. Por quê? Porque ele foi acometido por uma trombose. E aí o seu vice era um civil, era o Pedro Aleixo. Aí o exército assumiu o poder executivo para que os civis não tomassem o poder e não houvesse eleição e fosse abafada essa dita revolução terrorista que estava começando a aparecer. O Arthur da Costa e Silva teve um derrame cerebral devido a essa trombose. Então ele recebeu um favor, que foi de permanecer no Palácio das Laranjeiras até o seu falecimento. Ele deixou uma viúva e para a viúva ele deixou a sua pensão de general, um apartamento em construção em Copacabana e só. Depois do Arthur da Costa e Silva veio o general Emílio Garrastazu Médici. Ele governou de 69 a 74. Ele já possuía de herança de família, porque ele era gaúcho, uma fazenda de gado em Bagé. Ele adoeceu, quando ele saiu do governo, ele adoeceu. E ele precisou ser tratado no Hospital da Aeronáutica, que ficava no Galeão. Após o mandato do Garrastazu Médici, veio o presidente Ernesto Geisel. Ele governou de 74 a 79. Antes de assumir a presidência, ele havia comprado com seus próprios erários, ou seja, com o que ele recebia e tudo mais, um sítio chamado Cinamonos, que ficava em Teresópolis. Esse sítio, depois com a morte do general Geisel, que já era um senhor de idade, esse sítio precisou ser vendido quando morreu os pais da filha dele, quer dizer, quando ele e a mulher morreram, a filha precisou vender o sítio para se manter em um apartamento no Rio de Janeiro, um apartamento de 3 quartos e sala. Vocês estão prestando atenção? Percebendo? O quinto e o mais polêmico, mas também foi o que deu a anistia, foi o que fez a tal da transição, foi João Batista Figueiredo, o último presidente militar. Assinou a anistia a quem? A quem se tinha autoexilado, porque o governo militar nunca exilou ninguém. Ou tinha sido trocado quando do sequestro de um embaixador americano. Teve um grupo que sequestrou o embaixador americano e fez uma troca de alguns presos políticos pelo
embaixador e viajaram, fretaram um avião e saíram do Brasil. Só para lembrar, meus senhores, sequestro é o que mesmo? Crime. Assalto a banco com metralhadoras é o que mesmo? Crime. Essas pessoas que eram as salvadoras, diziam que iam ser as salvadoras da pátria, cometeram crimes. O João Batista possuía um sítio chamado Sítio do Dragão. Era em Petrópolis, no Rio também. Com o tempo não conseguiu arcar com as despesas, vendeu primeiro os cavalos, que era a sua paixão, e depois o próprio sítio, a propriedade. Quando ele adoeceu, já com mais idade, ele foi operado no Hospital dos Servidores do Rio de Janeiro. A sua viúva ficou com um apartamento em São Conrado. Ela também faleceu, e faleceu não faz muito tempo. Deixou esse apartamento para os herdeiros, que agora colocaram à venda, e o apartamento não tinha mais ninguém morando nele. Esse apartamento está sendo colocado à venda e está em péssimo estado de conservação por dificuldades financeiras da família. Resumindo, nenhum desses senhores se internou no famoso hospital sírio-libanês. Nenhum deles comprou duplex, nenhum deles comprou avião de luxo, nenhum deles guardou milhões em bancos de paraísos fiscais. Nenhum deles, quando saiu de Brasília, levou 11 caminhões lotados de objetos, que depois veio-se a saber que eram objetos da residência oficial. Portanto, eram objetos que pertenciam à nossa República, pertenciam ao Tesouro Nacional. Eles estão lá por um período e não podem levar objetos de artes, mobiliários. Não, não é deles. Nenhum deles, nenhum presidente militar possuía sítios ou apartamentos doados por grandes empresários em troca de propina. Nenhum deles falava errado para exaltar a ignorância e parecer ser do povo, mesmo porque povo não merece falar errado, não conseguir ler. Povo merece educação. E o presidente e os deputados devem ter educação. Nenhum deles se unia a quem chamava de desonesto e ladrão e depois andava de mãos dadas no governo. Nenhum deles se servia da nação para desviar milhões ou bilhões. Nenhum deles fez fortuna, meus senhores, e o infortúnio da nação inteira. Nação essa que não consegue ler, interpretar fatos, ir além do valor das palavras, traduzir ideias que a sua própria língua transmite. E assim é que todos esses presidentes militares tinham formação universitária, faziam questão que nas escolas houvesse civismo, houvesse educação de moral e cívica, houvesse educação até de sociologia. Porque eles amavam a pátria. Eles queriam que a população crescesse amando a pátria. Amor à pátria é um pilar de democracia. Você é contra? Não concorda conosco? Parabéns, porque você é um dos poucos brasileiros que consegue pensar e argumentar. E não somente ir atrás do que é escrito na história oficial, dos livros didáticos e nas minisséries da Rede Globo. Nós tínhamos que falar isso.
Agora o José vai falar um pouquinho. Muito obrigado, Ana. Eu fiquei muito feliz com a sua narração e eu tenho certeza que o exército, que hoje são de mais jovens, né? Eles estão felizes também porque tiveram esses presidentes que eles deram sequência, né? E estão dando, porque o nosso exército brasileiro é maravilhoso, é lindo. Eu vou ser chamada de filhote da ditadura. Mas é o seguinte. A gente está pedindo colaboração do Ana, Exército. eu estou muito triste agora. Ontem eu ouvi uma diretora, uma secretária da Polícia Civil dizer que os seus agentes policiais, agentes, investigadores, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, não conseguem mais entrar nas favelas, porque as favelas estão dominadas por bandidos e meia dúzia de pessoas que moram lá são controladas e até pagam para essa gente para poder viver lá. Então as favelas do Brasil inteiro são controladas por bandidos, criminosos e bem armados, com armamento até do Exército Brasileiro. Pergunto eu, Ana, aonde essa gente, esses bandidos foram pegar essas armas? Então, essa delegada fez essa denúncia antes de ontem. Ontem ela foi ameaçada de exoneração. E ontem mesmo houve um grande assalto a uma empresa de valores, né? A esses carros fortes, num bairro de periferia em São Paulo, em que os bandidos colocaram caminhões interrompendo a via, botaram fogos em carro, e o que impressiona a gente é que a periferia, as comunidades, as favelas, os morros estão abandonados pelo Estado e quem tomou o governo lá foram as organizações criminosas. Gente, eu quero pedir permissão à nação brasileira para fazer um pedido aqui, humildemente. Senhores deputados federais, senhores senadores do Brasil, Congresso Nacional, pelo amor de Deus, em nome dos nossos filhos, os bandidos estão matando crianças da rua a bala, queimando escolas, estuprando menininhas, estuprando senhoras, atirando numa senhora que estava grávida esperando um nenenzinho. Matou as duas, eu não sei se a criancinha era menina. A mãe ficou viva, mas né? O bebê já levou um tiro de fuzil no ventre da mamãe, antes de nascer. Gente, pelo amor de Deus, onde está? Nós não temos mais segurança. Não é que não temos, a polícia quer fazer alguma coisa, mas os bandidos estão em maiores condições de armamento e a quantidade. As favelas do Brasil aumentaram demais. Então eu quero pedir aos meus queridos deputados e senadores, de quem votamos e vamos votar. Eu voto ainda com 74 anos, eu voto. Eu sou um cidadão brasileiro. Eu gostaria, em nome da nação, que os senhores decretassem lei, pena de morte para crimes hediondos. Por favor, eu peço em nome de Deus e em nome da nação, decrete a pena de morte, não prisão perpétua.
porque vai ficar caro para o Estado manter um preso na cadeia e nós vamos pagar. Então, a pena de morte seria o mais certo. Por quê? Acaba com esse bandido safado, infeliz, e vai diminuindo. Outra, eu gostaria de pedir, de implorar, de todo o meu coração, eu peço à minha madrinha de Nazaré, mãe de Jesus, que interceda ao seu filho e que seu filho chegue ao Pai e ao Espírito Santo, para que o nosso exército volte ao poder. O nosso exército brasileiro tem a força, tem o poder. Voltem. Eu me ajoelho, eu peço, em nome de Deus, em nome da nação brasileira, volte, senhores generais, senhores coronéis, senhores tenente-coronéis, senhores majores, senhores capitães, senhores primeiro e segundo tenente, senhores aspirantes, cadete a oficial, senhores subtenentes, senhores sargentos, primeiro, segundo e terceiro, senhores cabo e senhores soldados do exército, por favor, todos reunidos, com Deus no coração, retome ao poder, não como 64, que foi por um fato político, mas sim para defender o nosso povo, defender nossas mães, nossas filhas, nossos filhos, porque os senhores também têm mulheres, têm filhos, têm filhas que andam na rua, e o perigo está solto. Por favor, senhores. É por um motivo de causa. Generais, a quem eu amo de todo o coração, que eu trabalhei com vários generais. Ednardo, o seu vice, era o marechal, não, era o major Amauri. Por favor, gente, por favor, nós tínhamos tenente Pessoa, certo? Tenente, muitos oficiais que eu não lembro o nome, e eu fazia transporte deles, com todo carinho. Eu ia buscá-los de manhã para o quartel, eu ia levá-los para o almoço, eu ia buscar à tarde para o quartel, eu ia levá-los à noite para casa. E era um serviço tão gostoso. Então eu peço, porque não dá mais. As polícias não têm mais condições, eles não têm armamentos. Os armamentos são obsoletos. Eles estão desmoralizados, ou melhor, desrespeitados. Por favor, senhores, voltem ao poder. Não como 64, que foi por um ato político, né? Não. Mas sim voltar para a segurança pública. Para a segurança pública do nosso país, defender, porque só os senhores têm o poder e a força. Não vou dizer que mexam com as polícias. A polícia militar vai ficar como força reserva do Exército, a Polícia Federal como força do Exército, a Polícia Civil como força do Exército. Tá bom? Toda essa gente boa continua e os senhores ficam no poder. Ana, como está o tempo? Ainda dá para falar um pouquinho. Dá. Para pedir para eles. Eu gostaria, porque eu adoro o meu exército brasileiro, de todo o meu coração, porque eu fiz parte do exército brasileiro. Eu fiz parte do exército brasileiro. Isso aqui era a nossa fardazinha de trabalho, né? E aqui eu tenho uma fotozinha, que era a nossa farda
verde oliva, eu aqui com 17 a 18 anos, e eu aqui, Ana, eu entrei na marra, porque eu fui a primeira vez, o capitão falava que a minha região era dispensada. Fui a segunda vez, ele me dispensou. Na terceira vez ele falou, eu vou te aceitar porque você é persistente e você vai ser um grande soldado. E fui mesmo. Eu tenho carta de referência, Ana, da Polícia Militar. Está vendo? Declaração. Aqui, ó, embaixo diz, onde prestou bons serviços, nada constando que o desabone. Quartel da Polícia Militar em São Paulo. Eu tenho também do Exército, mas eu nunca procurei. Eu saí de lá jovem, nunca procurei. Essa carta está lá. Uma certa vez nós estávamos fazendo um 7 de setembro e os carros jipes caíam devido às baterias. E o meu não, eu sabia, eu dirigia muito bem e eu controlava a embreagem e o acelerador. E o Major Amauri viu isso e me deu um elogio, está lá essa carta. Se eu procurar, eu encontro. A companhia é CCS, Companhia de Comando de Serviço, do 15º Regimento de Infantaria. Lá chama 15, fica em Cruz das Águas, tá bom? Então eu quero pedir que o Exército, por favor, defenda nossas famílias, porque os senhores também têm família que, filhos que estudam. Então, os senhores têm esse poder, os senhores têm a força. Ninguém tem o poder e a força que o Exército Brasileiro tem. Eu peço isso de todo o meu coração. E eu peço ao meu querido Jesus que ilumine a cabeça dos senhores, lhes dê inspiração, unção, tá? Dom, para que façam isso, nos protejam. Que eles se façam presentes, né, José, com um batalhão em cada comunidade, não é? Porque, Ana, e outra, eu gostaria que os governos dos estados fizessem em cada favela um batalhão. Por que, Ana? Um batalhão vai comportar 200, 300, 400, 500 homens dentro da favela. Eu quero ver bandidinho, safado, bater asinha de gado. Eu quero ver se isso acontecer, Ana. Andar com fuzil cruzado, eu quero ver, né? mostrando fuzil. É. Entraram, Ana, esses dias, uns 3 ou 4, entraram num hospital, Ana. Foi. Sequestraram um médico, uma ambulância para ir tratar de bandido ferido. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Então, senhores deputados, senhores senadores, Congresso, por favor, votem a pena de morte. Não tem outra solução para os crimes hediondos. E tem que voltar a paz e a ordem no nosso país. E ao nosso querido Exército, a quem eu amo tanto de coração, eu fui do Exército. E eu gostaria até de voltar a trabalhar no Exército. Se precisar, eu volto. Eu tenho 74 anos, poderia até trabalhar com 85 anos. Eu adorei o Exército, foi o tempo mais feliz da minha vida, Ana. Andar fardado com aquela farda verde oliva, muito bom. E os oficiais gostavam de mim. Tinha Tenente Maroja, Tenente Lira, meu Deus. Uma certa vez, Ana, eu estava trabalhando, quando eu saí do Exército, antes de ir para São Paulo, eu estava trabalhando num táxi. E o Tenente Maroja falou, deu a mão. Falou, Tavares, me leva em qualquer lugar aí e tal, que eu não lembro. Eu levei.
Ele falou, você não gostaria de trabalhar de motorista particular? Eu falei, eu gostaria, Tenente Maroja. Mas acontece que é difícil. Ele falou, meu tio, ele está precisando de um motorista e eu vou levar você lá. E ele me levou, lá na Praça da Independência. Eu esqueci, eu já falei o nome desse homem, eu esqueci o nome desse cidadão. É dos Coitinho. Otávio Ribeiro Coitinho. Eu trabalhei quase 7 meses, até 63, quando eu resolvi vir para São Paulo. E aqui eu fui muito feliz, cheguei aqui analfabeto. O que me deu força, Ana, para estudar, foi um curso que eu fiz de torneiro mecânico. Analfabeto, Ana. Eu comecei em 66, fiz 2 anos, terminei em 68. Isso aqui me deu base, que eu fazia matemática de 2º grau sem conhecimento. O professor colocava na lousa e a gente tinha que se arrebentar. E eu terminei. E com isso aqui me deu base. Com 3 anos de estudo, Mobral, né? Está terminando. Então, fica para a próxima aula, que eu dou uma continuidade. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor, e perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Senhor Deus, meu Deus, Pai de Jesus, que é Deus também, Filho de Maria, Maria que é mãe de Jesus, é filha e mãe de Jesus, porque Jesus é Deus. Abençoa os deputados, os senadores, abençoa o Congresso e abençoa o nosso exército brasileiro. Amém. Muito obrigado, gente. Muito obrigado de coração, tá bom? Obrigada, gente.